Bom dia, pessoal! Vamos hoje falar no nosso vídeo sobre os quadriláteros, tá bom? Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. O nomezinho, né, já lembra 4, que é quadriláteros. Eu coloquei aqui 3 características importantes para a gente estar trabalhando nesse conteúdo da semana 4 do PET 3 sobre quadriláteros, tá bom? Primeira característica: os vértices de polígonos são os pontos de encontro entre 2 lados consecutivos. Então, se eu tenho, por exemplo, um quadrado, eu vou chamar de vértice esses pontinhos aqui, ó, que é o encontro desse lado que é consecutivo a esse lado. Então, nesse quadrado, eu vou ter 1, 2, 3, 4 vértices, tá bom? E a próxima característica é que os quadriláteros possuem 2 diagonais. As diagonais, elas são esses segmentos de reta, ó, que cruzam 2 vértices não consecutivos, tá? Então, esse vértice, ele é consecutivo a esse, e ele também é consecutivo a esse vértice. Então, a gente não tem uma diagonal aqui. Agora, esse vértice, ele não é consecutivo somente a esse daqui. Então, a gente tem uma diagonal aqui que passa pelos dois. Mesma coisa para esse vértice com esse daqui. Então, a gente tem aqui outra diagonal. A gente só consegue formar 2 diagonais, tá bom? No quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Essa característica, ela lembra muito a característica do triângulo, né? Que a gente tem, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, se eu somar esse ângulo com esse e esse, eu vou ter 180 graus. Agora, no quadrilátero, que é o caso do quadrado, por exemplo, que é um polígono de 4 lados, a soma desses ângulos internos aqui, ó, desse com esse e esse, se eu somar os 4, eu vou ter 360 graus. É uma característica muito importante, a gente vai estar utilizando ela lá na frente. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de quadriláteros que são os mais utilizados, que a gente mais conhece. Eu tenho aqui o quadrado, que possui 4 ângulos internos congruentes, é a característica do quadrado, ou seja, esse ângulo, ele é igual a esse, igual a esse e igual a esse. Uma característica também do quadrado é que esse ângulo a gente já sabe qual é. É o ângulo de 90 graus, tá bom? Porque se eu somar os 4 ângulos de 90 graus, eu vou obter o meu 360 graus, que é uma característica do meu quadrilátero, que é a soma dos ângulos internos. O meu retângulo, ele tem os lados opostos paralelos e os ângulos internos congruentes. O meu losango, que eu tenho 4 lados congruentes. O meu trapézio, que eu tenho um lado oposto paralelo e o outro consecutivo, que vai se encontrar lá na frente. E o trapézio, né? E o paralelogramo, eu tenho lados opostos paralelos, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exercício que eu resolvi, semelhante ao exercício que pede para vocês no PET 3, e vamos estar acompanhando a resolução aqui para vocês tirarem as dúvidas depois comigo. A questão é, no paralelogramo ABCD, o ângulo ABC mede 130 graus. Observa que esse chapéuzinho, ele está em cima do B, então quer dizer que o ângulo 130 refere-se ao vértice B, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o paralelogramo A, B, C, D. Esse ângulo 130 refere-se a esse B aqui, ó, 130. Determine as medidas dos outros 2 ângulos internos. Por que dos outros 2? Porque a gente sabe que os ângulos opostos aqui, eles vão ser congruentes, tá? Então, se esse aqui é 130, esse aqui vai ser 130 também.
Se esse aqui é um valor x, esse aqui não pode ser um valor y. Ele vai ser um valor x também. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos dele vai dar 360. Então, eu já tenho o quê? 130 mais 130, que é quanto? 260. Falta só saber quanto que é esse valor de x, que é o mesmo valor que tiver aqui na frente dele. Então, eu vou ter 2 vezes o valor de x que eu não sei, que é esse, mais 260, que é a soma dos meus 130, que é esse aqui, mais esse aqui, vai ser igual a 360, que é aquela característica que a gente viu, né? Então, 2x vai ser igual, a gente tem uma equaçãozinha, né? 2x é igual a 360, esse 260 tá positivo, ele passa para depois igual negativo. Então, 360 menos 260. Então, 2x é igual a 360 menos 260, 100. X igual, esse 2, como ele tá multiplicando o x, tá juntinho dele, então ele tá multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50. Então, eu tenho aqui o valor do ângulo x. Se aqui é 50, consequentemente, aqui na frente também vai ser 50, tá bom? Então, eu tenho aqui todos os ângulos desse meu paralelogramo. Agora, outro exercício que também tem no nosso PET 3. Sabendo que em todo quadrado ou losango, as diagonais são perpendiculares e são bissetrizes dos ângulos opostos, calcule o valor dos ângulos x, y e z em cada caso. A gente vai ter que relembrar o conceitozinho aí, né? O que quer dizer perpendicular? Se eu digo que essa diagonal é perpendicular a essa diagonal, eu tô querendo falar que elas formam aqui, ó, ângulos de 90 graus. Então, aqui no lugar desse x é 90, aqui é 90, 90, 90. Sempre formam ângulos retos, tá? Então, a gente já sabe a resposta desse primeiro, né? Então, no caso aqui, o x é 90 graus, porque essa diagonal é perpendicular a essa, então ela forma ângulos retos aqui. Para eu saber quanto que vale esse y, é só eu pensar aqui, desse lado de cá, eu vou ter outro ângulo de 90 graus. E como as minhas diagonais são bissetrizes, o que quer dizer? Quer dizer que quando ela sai do ângulo, ela reparte o ângulo em dois iguais. Então, se aqui é y, aqui também é y, certo? Então, como ela reparte em dois ângulos iguais, esse daqui também vai ser y, porque o meu quadrado, ele tem, lembra que eu falei para vocês, esses lá é os ângulos congruentes? Então, se esse ângulo aqui é y e esse daqui também, então esse daqui também vai ser y, y. Então, eu vou ter um triângulo e tenho esse valor aqui desse ângulo que é y, esse daqui também, esse é 90. Então, eu vou ter uma equaçãozinha de novo, ó. 2 vezes o valor de y, que é esse, mais 90, que é esse ângulo, é igual a 180, que é a propriedade dos triângulos. Que aqui eu estou trabalhando só com esse triângulo aqui. Então, 2y é igual a 180 menos 90, porque o 90 passou subtraindo. Y é igual a 90 dividido por 2, porque esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 45. Se não quisesse responder dessa forma, utilizando a equaçãozinha, eu também considero raciocínio, né? Porque vocês sabem que os ângulos internos de um quadrado, eles são congruentes, né? Então, se eu tenho 4 ângulos iguais, 4 vezes que valor eu vou ter 360, que é a propriedade da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, vocês saberiam que era 90. Então, se a bissetriz ela divide o ângulo em 2, logicamente, eu dividi esse 90 em 2, meu y vale 45. Você já teria uma resposta, tá bom? Eu iria considerar. Vamos ver essa daqui. Eu tenho um losango. Novamente, ó, a diagonal é uma bissetriz. Ou seja, eu dividi esse ângulo em duas partes iguais. Então, se aqui eu tenho 36, no lugar do meu x, eu também vou ter um 36. Então, eu já tenho o valor de x, 36 graus. Se esse ângulo, ele é congruente a esse daqui, e esse daqui é 36, logicamente, esse daqui também vai ser 36. Se esse daqui é x, esse daqui também é
x. E eu já tenho meu valor de x, que é 36. Então, o meu y é 36 também. Então, agora eu vou trabalhar só com esse triângulo aqui, que eu tenho dois valores dele, que no caso esse ângulo vale 36 graus, esse ângulo também vale 36 graus. Então, eu vou ter 36 mais 36, que é 72, mais z, que é esse ângulo aqui, e vai ser igual a 180, que é a propriedade dos triângulos. Ou resolvendo essa equaçãozinha, eu vou obter o meu valor de z, que é 108 graus, tá bom? Agora, vamos para esse daqui. Aqui eu tenho novamente, eu tenho um losango, né? Novamente, pessoal, esse ângulo, ele é oposto a esse, então ele é congruente, é igual. Se eu tenho uma bissetriz passando aqui, então, logicamente, esse ângulo, ele é igual a esse ângulo. Então, nós temos que 3x menos 4 é igual a 2x mais 11, porque esse ângulo é igual a esse, e esse é igual a esse. Então, aqui, eu vou ter que... eles são iguais por conta dessa bissetriz que está cortando e formando dois ângulos iguais, tá? Então, eu igualando essas duas expressões, resolvendo a minha equaçãozinha do primeiro grau, eu vou obter o meu x igual a 15. Lembrando que aqui deu negativo e eu multipliquei ambos os lados por menos 1 para converter o sinal, porque a gente não pode ter incógnita negativa, tá bom? Agora, é a vez de vocês. Deixei esse exercício aqui para vocês fazerem, tá bom? Sabendo que o losango tem ângulo de 30 graus, determine os outros ângulos. Eu até desenhei ele aqui para vocês, ó. Se ele tem um ângulo de 30, qual que é o valor desses três ângulos? Esse daqui, pessoal, a gente já sabe, né? Porque 30 é oposto a esse, então, logicamente, esse aqui também é 30. A gente sabe que esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse, mas eu ainda não sei qual que é o valor dele. Mas eu sei que a soma de todos eles dá 360. Então, a gente vai ter aqui uma pequena equaçãozinha, não é verdade? Deixa eu chamar aqui de x, aqui vai ser o quê? X também. Esse ângulo oposto vai ser 30. Então, eu vou ter 2x mais 30 mais 30, 60, igual a 360. Aí, eu vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Lembrando que os meus horários de dúvida online são os meus horários de aula presencial, tá bom? Relembrando para vocês que os nossos horários de aula presencial, que no caso vão ser os nossos horários de tira dúvida online, serão na segunda, das 7 às 8h40, terça, das 7 às 7h50 e sexta, das 7 às 8h40. Também tem um chat de Conexão Escola, para quem não tem acesso à internet o tempo todo, o chat de Conexão Escola, a gente pode utilizar ele sem uso da internet, sem uso dos dados, tá bom? Isso que o governo nos garante, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, beijo para vocês e até o próximo vídeo.